Rede Boreal de Comunicação, aqui diretamente aqui da Barra dos Coqueiros, agora com o nosso amigo Cássio, que faz parte da direção estadual do PT, hoje na direção, qual o cargo que daqui a pouco ele vai falar. Eu quero saber quem é Cássio Murilo, né? Todo mundo conhece ele aqui nos bastidores da política, aqui, mas a sociedade e os seguidores da Rede Boreal de Comunicação precisam conhecer quem é Cássio Murilo. Então é com você aí, Cássio, passa aí o seu recadinho aí, mostra aí quem é Cássio Murilo. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos e todas. Eu sou Cássio Murilo, professor, né? Militante do Partido dos Trabalhadores desde 1989, né? E nesse momento secretário-geral do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores. E ainda tem mais um currículo aí, né? Que hoje é superintendente do IBAMA em Sergipe. Diga-se de passagem que está fazendo um trabalho muito importante no estado de Sergipe. Então, Sergipe precisa de pessoas como o professor Cássio. Eu também não sabia que era professor, tá vendo aí, Cássio? Como é bom a gente conversar, dialogar, porque isso mostra à sociedade quem somos, né? E o que fizemos, né? O que estamos fazendo e deixando o nosso legado aí para as próximas gerações. Então, é isso que Cássio está fazendo. Então, mas voltamos aqui, Cássio, mudando de assunto, nós estamos voltando aqui hoje os olhos aqui para a Barra dos Coqueiros, porque acredito que vai ter duas histórias. Antes de Danilo e depois de Danilo II, porque é o nosso candidato aqui hoje no lançamento da pré-candidatura a prefeito da Barra dos Coqueiros, e Cássio não deixaria de estar nesse grupo aqui com Danilo de Lula. E perguntar a Cássio, qual a sua expectativa para a próxima eleição aqui da Barra dos Coqueiros, Cássio? O PT da Barra vem se preparando para esse momento há muitos anos, né? Nós já tivemos prefeitura, né? Tem uma importância histórica o companheiro Cláudio Carducha, né? Nós já tivemos, inclusive, o próprio Carducha, vereador também. O PT da Barra tem uma história em relação à Barra, não só institucional, mas também junto aos movimentos sociais, sobretudo junto aos movimentos de pescadores, né? De marisqueiras, de mangabeiras. Então, é um PT que se preparou para esse momento. E nesse momento, o PT tem à sua disposição a candidatura do companheiro Danilo do Lula, que é uma candidatura que representa para a Barra uma renovação. Mas não é uma renovação apenas do que ele é jovem, é uma renovação da pauta das políticas públicas, né? Uma renovação da ideia de inclusão social, uma renovação de um município que tem uma renda per capita alta, mas ela não é bem distribuída. Uma renovação para quem quer, por exemplo, entender que a Barra precisa de serviços públicos de qualidade, não só na educação, na saúde, e aí me refiro também a agendas que são importantes para o governo do Partido dos Trabalhadores. Então é essa renovação que nós significamos no cenário nacional, que representa, que o Danilo de Lula representa para a Barra, uma renovação das pautas e de inclusão do povo no orçamento e nas políticas públicas. Então, como você falou, Cássio, agora a relação que o PT tem com a Barra dos Coqueiros, com os pescadores, marisqueiros, e agora o PT pensa em preparar os filhos desses pescadores, os filhos dessas pescadoras, dessas marisqueiras, com um projeto realmente de educação, que está no projeto do Danilo de Lula, a questão da Universidade Federal de Sergipe, a questão do Instituto Federal de Sergipe, né, aqui na Barra dos Coqueiros. Então, tudo isso é projetos que vêm mexendo com a Barra dos Coqueiros. O pessoal já começa a comentar sobre esse projeto de Danilo de Lula. Acredito que é um projeto arrojado, é um projeto que Danilo tem em mente, junto com os seus pares. Há pouco instante a gente entrevistou aqui também o pastor, que vai ser o seu vice, candidato a prefeito, e que também tem nessa mesma pegada a questão da educação e saúde na Barra dos Coqueiros. A questão da educação é central para todas as políticas públicas. Primeiro, que é uma via de acesso dos filhos e filhas da classe trabalhadora
a informação, a formação e a melhoria da qualidade de vida. Isso é um ponto pacífico e central, inclusive no governo Lula. O governo foi responsável pela ascensão de mais de 40 milhões de brasileiros, né? E também até mesmo, se a gente observar bem, junto com outros programas e junto com outros projetos, foi responsável pela qualificação do Bolsa Família, pela qualificação do Luz para Todos. E aí essa expansão universitária e essa expansão dos institutos técnicos federais é de fundamental importância, porque veja, aconteceu no Brasil inteiro e qualificou toda uma juventude que conseguiu, inclusive, sair da condição, né, social de marginalização histórica para a condição de professores, juízes, para a condição, enfim, de cargos ocupados dentro e fora do aparelho de Estado, que mudaram a sua condição de vida. Empreendedores, né? Há uma juventude que mexe com arte, com empreendedorismo. Então, isso é muito forte, e esse sentimento, a partir da educação, da cultura, não é? É muito forte, para nós é fundamental. Então, Cássio, é um conjunto de pensamentos que vem dando certo. É tanto que o vice, voltando à questão do vice-prefeito na chapa de Danilo, é um grande empresário também, né? É um grande empreendedor. Então, o Danilo está unindo todas as classes da sociedade em um só projeto e dizer: a Barra dos Coqueiros dá certo. Eu não tenho dúvida, tem questões que são elementares para a Barra. Por exemplo, a ideia de uma maternidade, né? Eu fiquei sabendo recentemente que muitos barra-coqueirenses não nascem na Barra, inclusive, nascem em Aracaju. Quer dizer, desde questões elementares, como mesmo a gente poderia falar das marisqueiras, né? Que hoje estão com a sua atividade, as suas atividades estão, no mínimo, ameaçadas, porque vejam que há uma especulação imobiliária por trás disso. Agora, a gente não pode deixar de dialogar com todos os setores da sociedade. É muito importante, não tenho dúvida que os governos do PT, e eu tenho certeza que o prefeito, se assim tudo der certo, se o nosso candidato a prefeito atingir o objetivo, se formos vencedores no último pleito, ele precisa dialogar com todos os setores, né? Todos os setores, inclusive o empresariado, que gera, inclusive, emprego, né? É responsável também pela renda, é um setor muito importante para todos e para todas. Então, não é possível crescimento econômico, desenvolvimento sustentável sem o diálogo com todos os setores, inclusive com o empresariado, que é onde tem o investimento possível, não é? E é muito importante que a gente possa contar com esse setor aqui na Barra. Olha, Cássio, quando eu vi aqui a questão da chapa de Danilo, aí eu me lembro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o nosso amigo saudoso José de Alencar. Olha, eu relacionei essa campanha de Danilo àquela campanha de Lula com o nosso saudoso. Então, ali o Brasil respirou, o Brasil pensou melhor. Então, aquela situação, aquela montagem ali, aquela chapa de Lula e José de Alencar ali foi perfeito, e o Brasil só ganhou com essa dupla, né? Uma pena que o nosso amigo já não se encontra mais entre nós, mas eu relacionei a campanha de Danilo com o pastor Jadson ao de Lula e José de Alencar. No início dos anos 2000, quando o Lula se candidata a presidente e vence a eleição, ele entendeu que era preciso, porque a gente brincava com ele, né, fazer uma união entre o capital e o trabalho. Então, essa unidade entre o capital e o trabalho tem sido fundamental na construção dos governos progressistas, não só no Brasil, mas em vários lugares da América Latina. Então, para nós é de fundamental importância estarmos aliados, entendermos quais são as demandas do setor. É óbvio que o Estado brasileiro é um grande investidor, né? Nós temos aí o PAC, que deu certo historicamente,
nós temos aí, né, os programas de transferência de renda, mas a gente não deve deixar de lado um setor que tem colaborado e muito com a economia brasileira. Então, essa unidade, não é, aqui representa exatamente isso, uma perspectiva de desenvolvimento para a Barra, com sustentabilidade. É bom sempre deixar claro isso, porque esse desenvolvimento ele precisa incluir as pessoas, incluir os mais pobres, mas também é preciso que dê oportunidade para investimentos. E eu acredito que a Barra é vocacionada para isso. A Barra ou a antiga Ilha de Santa Luzia, né? A Barra tem uma vocação, e essa vocação está muito ancorada em vários elementos que são fundamentais para a nossa economia, inclusive o setor pesqueiro. A gente tem feito um debate, inclusive, com o setor pesqueiro, por conta da diminuição, não é? Da diminuição de peixes e das questões do camarão, do defesa do próprio camarão e caranguejo. E a Barra tem esse potencial. Por isso que a gente fala, é importante crescer incluindo as pessoas, é importante crescer também preservando o meio ambiente. Então, essa união com esse setor produtivo é de fundamental importância, porque não há antagonismo entre setor produtivo e meio ambiente, desenvolvimento sustentável. Então, o que há agora, e sobretudo nesse momento, com esta candidatura, essa candidatura inclusive representa muito isso, é essa unidade entre desenvolvimento com sustentabilidade. Então está de parabéns, fico muito feliz e digo mais uma coisa, é fundamental não só a eleição do Danilo, de Lula, mas também a eleição de uma chapa de vereadores forte e potente, para que possa ser a voz do povo na Câmara e para que o Executivo Municipal tenha maior liberdade para que os projetos de inclusão, os projetos de desenvolvimento da Barra possam vingar. É isso. Então, Cássio, muito obrigado. Toda a equipe da Rede Boreal de Comunicação agradece o seu carinho, a sua recepção, e ficamos por aqui com essa primeira entrevista, a primeira de muitas que virão por aí, e a gente fica por aqui, mas daqui a pouco trazendo mais informações sobre o lançamento da pré-candidatura de Danilo de Lula aqui na Barra dos Coqueiros. Noel Lino para a Rede Boreal de Comunicação.